Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações, todos os nossos corações, a esse Mestre que nos ama tanto e que nos busca incessantemente, justamente porque ele precisa da nossa transformação. Ele acredita na virada das nossas vidas, nas mudanças que todos nós desejamos, ele acredita. Então tenhamos muita fé, porque estamos com esse mestre ao nosso lado, nos dando o suporte necessário. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos dar prosseguimento à leitura da introdução do Livro dos Espíritos, falando mais especificamente sobre a base filosófica e moral desta doutrina que seguimos, que acreditamos e que, de alguma maneira, buscamos conhecer mais aprofundadamente. Lembrando que semana passada e na outra semana, a anterior, nós também conversamos um pouquinho sobre a introdução e vimos a maneira como Kardec foi chamado a atenção a respeito da comunicação dos espíritos, a sua importância, né? Se pudermos fazer uma correlação, ele não inventou a roda, né? Ele não é o criador dos métodos, mas, ao mesmo tempo, ele deu um direcionamento moral, filosófico e intelectual às perguntas, à maneira de se comunicar, né? Ele pegou um modelo que já estava embrionário, né? Bem embrionário, e deu um direcionamento, como eu disse, moral, trazendo o espiritismo para dentro do cristianismo, né? Porque o cristianismo é a base de tudo. Não foi o cristianismo que entrou no espiritismo. Na verdade, o espiritismo veio depois, ele se aproxima dessa base moral que é a base cristã. Essa a grande importância de Kardec. Cria um método, cria muitas perguntas filosoficamente falando aprofundadas e transforma essa doutrina num grande braço do cristianismo, trazendo junto dos espíritos a ideia do Consolador prometido. Jesus, há 2000 anos, disse que nós não estaríamos sós. Ele enviaria um Consolador, né? E o Espiritismo se apresenta como esse Consolador, isto é, aquela doutrina, uma nova visão que responde, que ensina tudo aquilo que Jesus não teve oportunidade de nos apresentar. Porque há 2000 anos o mundo era outro, os conhecimentos eram outros, as demandas intelectuais ainda eram muito primitivas. Hoje em dia não, hoje em dia todos nós temos muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? E se não houvessem essas respostas filosoficamente robustas, muito provavelmente estaríamos até no ateísmo, porque grande parte da população ela tem hoje em dia interesses mais específicos, né? E quando você não obtém alguma resposta clara, elegante, é porque Deus quer, por exemplo, as pessoas hoje em dia não aceitam mais isso. E o espiritismo vem se ocupar, né, desse vazio, justamente porque ele nos responde, e como eu disse, de maneira robusta, filosoficamente, assim, bem elaborada, diversas questões muito importantes do nosso dia a dia e essa ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E é por isso que somos espíritas, porque buscamos esse algo a mais. Mas sem esquecer que o mais importante do espiritismo, e eu sempre vou falar isso aqui, é a moral cristã. Porque eu posso ter todas as respostas, eu posso ter todas as minhas dúvidas sanadas, mas como dizia Paulo de Tarso, se não houver o amor, eu nada serei. Dito isso, podemos dar uma olhadinha para ver quem está conosco já aqui, para darmos aquela boa noite. Sérgio, um grande abraço, meu amigo, muito boa noite, que Jesus te abençoe, abençoe sua família. Um grande beijo no Bernardo, que Jesus ilumine meu amigo Bernardo.
Denise, tudo bom, Denise? Ótima noite para você. Que Jesus ilumine também você e sua família, principalmente a sua filha, que eu gosto tanto. Espero que ela esteja muito bem com a família. Marisa, ótima noite, minha querida irmã. Que Jesus te ilumine, que mantenha você esta pessoa muito legal. Gosto muito de você, tá, Marisa? Um beijão. Elizabeth, muito boa noite. Amanhã, se Deus quiser, estarei no grupo. Tirei uns dias de folga, viajei com a família e estou devendo. Eu sei disso. Fica com Jesus, tá? Você e sua família. E um super beijo carinhoso no seu netinho lindo. Valesca, muito boa noite. Bem-vinda, que Jesus te abençoe. Doriane, tudo bom, Doriane? Ótima noite para você também. Que Jesus ilumine você, sua família. Carla, ótima noite, Carla. Bem-vinda. Que Jesus ilumine você também, sua família. Raquel, também ótima noite. Muito obrigado pela presença. Que Jesus também ilumine você, sua família. Que possamos todos nós estarmos protegidos nessa corrente de vibrações elevadas. Isso é que importa, né? Poderíamos estar quarta-feira fazendo qualquer coisa e a gente parou um pouquinho para tentar compreender, para depois fazer uma oração. Isso é muito importante. Bem-vinda, Margarete. Acabei de ver você aqui. Ótima noite. Que Jesus também abençoe você e sua família. Que você também consiga sentir as vibrações positivas que vêm do nosso celeiro de luz, que é a nossa ligação com Deus, com Jesus, com Maria, né? É muito importante. Bernadette, ótima noite também, muito bem-vinda, está chegando. Que Jesus ilumine você. Eu acho que podemos já começar a nossa leitura, como eu disse, já de uma partezinha mais para frente da introdução do Livro dos Espíritos. Muitas das vezes nós lemos o Livro dos Espíritos, adoramos as perguntas, as respostas, mas a introdução passamos assim, meio que superficial, quando passamos. Muitas vezes a gente deixa até de lado, né? Ah, a introdução é chato, né? Prolegômenos, então, mais chato ainda. Mas é importante a gente parar para ver. E hoje Kardec vai fazer um apanhado de tudo que nós vamos encontrar, de maneira mais superficial, lógico, nesse apanhado. Depois a gente aprofunda nas perguntas, mas já tem uma base da doutrina espírita. Então, hoje é muito importante conversarmos, lermos bem devagarinho, para compreendermos a dimensão, o alcance, né, o valor do Espiritismo. Então, hoje é o item 6 da introdução. Como temos dito, os próprios seres que se comunicam assim se designam pelo nome de espíritos, ou gênios, dos quais alguns declaram terem pertencido aos homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós, durante nossa vida terrena, constituímos o mundo corporal. Vamos resumir aqui os pontos principais da doutrina que eles nos transmitiram a fim de responder mais facilmente a certas objeções. Então, Kardec diz que os espíritos, eles mesmos se apresentaram como espíritos, porque no início eram só perguntas e respostas com uma mesa, ninguém sabia direito o que era, eram sons, barulhos. E aí, como nós vimos semana passada, as coisas foram se sofisticando, o método de comunicação foi evoluindo até que esses senhores dos barulhos se apresentam. Opa, olha só, nós somos espíritos, isto é, vivemos num mundo de carne, como vocês aqui na Terra, só que agora estamos livres desse corpo de carne. Somos seres inteligentes que povoam o universo. Então, eles começam, e a base de tudo é Deus. O Espiritismo acredita em Deus, o Espiritismo acredita num Deus único, somos monoteístas. Deus é eterno,
imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Aí já dá uma ideia bem interessante de quem é esse Deus, ou, como Kardec pergunta na primeira, né, logo de cara para os espíritos, o que é Deus? Porque Kardec ele deixou completamente aberto. Porque quem? Será que Deus é um velhinho de barba? Não. O que é Deus? E os espíritos vão responder que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E aí ele já dá essa visão mais elaborada, né? Que Deus é um ser eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Quanto mais nos debruçamos sobre Deus, mais a gente consegue perceber que não temos condições ainda de compreender, até mesmo na superfície, o que é Deus. Essas palavras, essas explicações dão um norte, mas a partir desse norte, no primeiro passo na direção que os Espíritos nos apresentam de Deus, a gente já começa a ficar completamente perdido. Porque Deus é muito distante de tudo aquilo que conhecemos. Nós, dentro de uma certa ótica, somos seres muito materiais. Quando vamos tirando, como se fosse uma cebola, tirando essas camadas, né, vamos percebendo que a materialidade vai indo embora e sobra o espírito. O espírito nós já não conseguimos compreender direito. Quando entramos no mundo divino, né, na natureza de Deus, aí fica tudo mais complicado. Porque Deus é tudo aquilo que nós não somos. Se nós temos o início, Deus não teve o início. Se nós somos imperfeitos, Deus é perfeito. Né? Então você vê nitidamente que são naturezas completamente diferentes. Tá? Por isso a nossa dificuldade. Mas os espíritos se esforçam em dar esse pequeno norte. Deus criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então aí você já vê que Deus é superior a tudo e ele cria a matéria e cria os espíritos, os seres materiais e os seres imateriais, tá? Depois André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai trazer como uma poesia, dizendo o hálito divino. É como se Deus, através desta sua palavra divina, ele criasse todos os elementos. E se olharmos de maneira mais materialista, a gente vai ver as transformações do universo, o Big Bang, né? Tudo se formando de repente do nada, né? E os espíritos vão dizer que esse nada não existe, que o início de tudo é Deus. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo. Os nossos corpos aqui, os objetos, todos fazem parte do mundo visível ou mundo corpóreo. E os seres imateriais, nós, espírito, o que está dentro desta cebola que nós somos, na última camadinha da cebola, compõe o mundo invisível ou espírita, isto é, dois espíritos. Então, nós usamos corpos de carne, mas não somos o corpo de carne. Nós somos o espírito, tá? O mundo espírita é o mundo normal, primordial, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. Então, quando falamos, muitas das vezes nós abordamos aqui Platão, e Platão dizia que existiam dois mundos, né? O mundo das ideias e o mundo sensível, o mundo material. Então, os espíritos corroboram essa ideia de Platão. Só que o mundo das ideias é o mundo espírita, que é o mundo normal, o mundo primordial, que é eterno, preexistente, sobrevive a tudo. E o mundo material aqui é esse mundo imperfeito, que é um pálido reflexo do mundo espiritual. Então, quando nós olhamos, por exemplo, uma obra de arte, muito provavelmente essa obra de arte deve ter um equivalente perfeito, né, dentro desse pensamento platônico,
no mundo espiritual. E nós, quando nos desprendemos, visitamos e vimos um quadro, vamos ver um quadro no plano espiritual, se somos os artistas, dentro da nossa intuição, a gente acaba de maneira imperfeita criando. Ah, quer dizer que o ser humano não cria nada, só copia? Não, não é isso. Não vamos entrar nesse pensamento de chacrinha, né? Onde nada se cria, tudo se copia. Claro que a gente acaba criando porque somos seres inteligentes, mas a maioria das coisas são um reflexo, um pálido reflexo do mundo das ideias. Eu fico imaginando Michelangelo, por exemplo, esculpindo a Pietà, uma obra belíssima em que Jesus está desfalecido no colo de Maria. Ele pegou um bloco de mármore enorme, mármore Carrara, e fez essa obra maravilhosa. Muito provavelmente ele se inspirou no plano espiritual, em algo assim belíssimo, perfeito do mundo das ideias, e aí ele traz de maneira imperfeita, e é difícil chamar aquilo de imperfeito, né? Porque a gente não consegue ver imperfeição nas obras de Michelangelo, e nos apresenta. Uma música, quantas músicas maravilhosas devem ter sido compostas no plano extrafísico, e aqui os compositores, eles dão o toque deles, mas com uma origem do lado de lá. E a gente precisa parar para pensar onde nós estamos indo hoje em dia para compor músicas tão materiais, com tanta imperfeição, né? Provavelmente estamos visitando os lugares errados. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita, tá? Então Kardec ele vai dizer, dentro dessa base, dessa apresentação, que realmente o que importa é o mundo espiritual. Mas sabemos que o mundo material, para fazer com que a gente saia desse V0, né, dessa velocidade inercial, desse momento inercial, é preciso que a matéria nos empurre. Tá? Depois de um certo momento, os espíritos puros não precisam mais da matéria. Aí sim a gente consegue compreender perfeitamente essa sentença de Kardec. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, nosso corpo de carne, né? Cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então, Kardec vai dizer, naquele momento, né, em 1857, é extremamente revelador que nós só utilizamos um corpo. E quando esse corpo perece, morre, nós voltamos à liberdade, a liberdade do espírito. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá a superioridade moral e intelectual sobre as outras espécies. Então, aí a gente já percebe que existem outras espécies de seres corporais, por exemplo, um cachorro, e um cachorro existe também, eu vou chamar de espírito, mas entre aspas, existe lá também um ser inteligente que habita esse cachorro, mas que esse ser inteligente ainda não chegou a um certo grau de desenvolvimento. Um dia vai chegar. Então Kardec já deixa essa porta bem aberta para todos os seres da criação têm algo inteligente que habita. E todos eles vão chegar a um dia até a angelitude, assim como nós também. Só que até chegar à angelitude, esses seres ditos inferiores vão passar pela escala hominal, que seria o meio do caminho, e depois caminha na direção da angelitude, tá? A alma é um espírito encarnado cujo corpo não passa de envoltório. Então ele vai definir o que a alma é um espírito. Então quando a gente falar de alma, a gente falou muito isso, a gente disse muito isso nas outras semanas, por definições de Kardec, a alma é um espírito encarnado. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo, né, o nosso corpo físico, que nós não somos esse corpo físico, nós usamos essa matéria, ou ser material idêntico ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital.
Também já falamos sobre o princípio vital, né? Que é uma energia que anima a matéria. E o segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo, tá? Então nós temos a matéria física e o espírito que não é material. O problema é que esses dois não se juntam. Um é 100% material e o outro é 100% imaterial. Para fazer essa conexão, aí surge o terceiro, que é o liame, que une a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que Kardec chama, através desse neologismo, ele cria essa palavra chamada perispírito. O homem tem, então, duas naturezas. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais, da qual ele tem os instintos. Pela sua alma, participa da natureza dos espíritos. E é muito importante a gente perceber que nós, fora da matéria, isto é, como espíritos errantes, desencarnados, nós temos muito pouca influência material. Mas quando estamos com essa roupagem física, nós estamos imersos em instintos, né, em apelos carnais. E o grande objetivo é, num primeiro momento, permitir que esses instintos nos guiem, já que ainda não temos discernimento suficiente, mas com o passar das encarnações, cada vez mais diminuir os instintos e utilizar da nossa consciência plena, consciência integral. Por isso que os santos, eles são tão contrários aos apelos da matéria. Eles resistem tanto porque eles já buscam a angelitude. E, como eu falei, nós estamos nesse meio do caminho. Nós ainda temos muita influência material, muitos vícios. Só que o objetivo é a nossa moralização, porque precisamos seguir nessa escala de evolução. O liame, ou perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. Então, se o corpo físico é matéria e o espírito não é matéria, precisa do quê? De algo semimaterial para fazer essa conexão. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. Porém, o espírito conserva o segundo. Conserva o quê? O perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode se tornar acidentalmente visível e até palpável, como acontece no fenômeno das aparições. Então, quando desencarnamos, não saímos sem forma, levamos uma forma, que eu vou botar mais uma vez aspas, uma forma física. E a gente viu que não é tão físico assim, porque o perispírito é o quê? Semimaterial, semifísico. Ele vai dar uma nomenclatura até aristotélica, etérea, né? Então, o nosso espírito vai ter esse corpo etéreo, que é um reflexo do espírito. Quanto mais equilibrado o espírito for, mais nobre, mais bela vai ser a aparência desse modelo físico, tá? Mais belo vai ser a aparência do modelo físico. O espírito, portanto, não é um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. Ele é um ser real, definido, que em certos casos torna-se apreciável pelo sentido da visão, da audição e do tato. Então ele já está apresentando aí a mediunidade, que os médiuns conseguem ver esse combo espírito mais perispírito. Eles conseguem sentir, e quando existem reuniões de materialização, esse combo também fica mais tangível, assim, até os que não são médiums conseguem perceber, tá? É muito importante. Mas quando a gente isola só no pensamento o espírito sem o perispírito, e aí a forma fica muito complexa para percebermos, porque nós somos materiais. Nós temos ainda sentidos materiais. Então, por isso que existe essa combinação de um ser imaterial e esse ser semimaterial, que é o perispírito.
Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em sabedoria e nem em moralidade. Isso é muito importante porque, muito provavelmente, as pessoas acreditavam que morreu, ou acaba tudo, ou morreu, volta para um ser, né, como um panteísmo, volta a fazer parte de Deus, perde a individualidade e vira santo, sei lá. Kardec vai dizer que não. Os espíritos, eles têm cada um nível diferente. E quando a gente desencarna, a gente mantém esse nível. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se diferenciam dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade com Deus, pela pureza dos seus sentimentos e por seu amor ao bem. São os anjos ou os espíritos puros. Os das outras classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Nós estamos nesse nível, né? Nós não somos anjos. Espíritos que já evoluíram tanto que já se aproximam de Deus. Alexa não, a Siri está falando comigo aqui. E ó, a Alexa começou a falar, a Siri começou a falar, acho que elas querem participar do nosso estudo. E os das outras classes, né, que são os nossos casos, cada vez mais eles se distanciam da perfeição. Aqueles das categorias inferiores são, na sua maioria, inclinados às nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho. Então, se nós somos invejosos, orgulhosos, ciumentos, vamos desencarnar e vamos continuar sendo assim, né? Não é porque desencarnamos que vai haver uma transformação da água para o vinho. Não acontece isso. É claro que existe uma influência muito menor da matéria, porque nós não estamos mais conectados. Mas mesmo assim, mantemos os nossos defeitos e é por isso que nós precisamos sempre buscar a evolução, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Eles se divertem com o mal. Nesse número há também os que não são nem muito bons, nem muito malvados, mais bagunceiros e travessos do que perversos. A malícia e a irresponsabilidade parecem fazer parte deles. São os espíritos desajuizados ou levianos. Então, Kardec deve ter feito tanta experiência, deve ter tido tanto acesso a diferentes espíritos, que ele criou essas escalas. Mais para frente, quem for ler o Livro dos Espíritos, ou quem já leu, sabe disso, né? Tem diversos níveis, diversas escalas espíritas que Kardec colocou. Os espíritos não pertencem perpetuamente a uma só classe. Isso é muito importante, porque, de acordo com outras religiões, quando a gente morre, a gente para de evoluir, a gente ou vira santo ou vai para o inferno. E aí não. Kardec vai dizer que nós não vamos pertencer perpetuamente a uma só classe, nós vamos modificar. E sempre na trajetória ascendente, sempre na direção da perfeição. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova pela qual eles devem passar repetidas vezes até que tenham alcançado a perfeição absoluta. É um tipo de peneira ou de depurador do qual eles saem mais ou menos purificados, tá? É muito importante, então, a gente entender que nós não estacionamos. É claro que dentro de uma questão temporal mais ou menos curta, a gente pode estacionar. Mas o nosso caminho é evolução. A gente nunca regride, estacionamos temporalmente falando de maneira muito curta, comparado ao tempo da eternidade, e o nosso caminho, numa reta, é sempre ascendente. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde tinha saído para experimentar uma nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Espírito errante é o espírito desencarnado, aquele que ainda tem necessidade de reencarnar. Então,
Quando a gente desencarna, a gente volta ao mundo dos espíritos, de onde a gente veio, e fica nesse ciclo durante muito tempo, até não termos mais necessidade de encarnar, tá? E chega um momento que estamos tão evoluídos que não precisamos mais dessa. Eu não sei se eu vou falar uma besteira aqui que eu não entendo direito, e não é um termo espírita, ou dessa roda de samsara. Quem souber aí, responde se eu falei alguma grande bobagem, porque eu ouço tanto isso, e que para mim a roda de samsara é esse ciclo de encarnação e reencarnação. E se eu não me engano, é uma definição hindu, tá? Mas eu estou chutando aqui. Eu sou muito ignorante em outras religiões. Como o espírito deve passar por muitas encarnações, resulta que todos nós temos tido várias existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. Então, nós vamos precisar de muitas encarnações para evoluir. A encarnação dos espíritos sempre se realiza na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Maleco, e se a gente for muito ruim, não pode ser por punição voltar no corpo de um animal? Não. Ah, mas Leco, mas eu já vi no livro espírita que existem espíritos que, na verdade, ganham uma forma de lobo, a famosa licantropia. Isso não é regredir? Na verdade, não, ele não encarna. O que os espíritos falam é que muitas vezes, por um desequilíbrio profundo, a forma do perispírito, que é essa roupagem do espírito, ela acaba ficando tão desequilibrada que pode ganhar esses toques animalizados. Mas o espírito, ele continua sendo espírito e ele nunca, jamais, ele reencarna no corpo de um animal. Essa ideia, principalmente a ideia da metempsicose, né, que é um pensamento mais oriental, era justamente quando espíritos que viviam, como por exemplo em Capela, eles vieram para a Terra. Lá era um mundo tão mais evoluído que a Terra e eles se achavam reencarnando em corpos de animais, mas não estavam. Simplesmente eram corpos ainda primitivos dos seres humanos aqui da Terra primitivos. Era esse o choque. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Todavia, a rapidez do seu progresso depende dos esforços que fazemos para chegarmos à perfeição. Então, a gente está sempre caminhando na direção de Deus, tá? Jamais chega o momento como dentro do catolicismo, Lúcifer, que era um anjo, que ele acaba virando um demônio porque ele regrediu. Então, dentro da filosofia espírita, isso não acontece. Uma vez eu vi uma entrevista de um amigo do Chico Xavier, citando, né, que Chico estava com essa dúvida. Qual é a ideia de Lúcifer? E Emmanuel respondeu: não, Chico, Lúcifer é um símbolo da queda intelectual e não da queda moral. Então, espíritos que chegaram num nível de intelectualidade muito grande, mas com muito pouca moralidade, aí sim eles caíram em desgraça moral. Não foi um avanço moral e uma regressão moral. Era um avanço intelectual e uma cobrança moral, tá? Essa é a diferença. E Lúcifer vem de luz, tá? A luz do quê? Do esclarecimento, não a luz da moralidade. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação do bom espírito e o homem perverso é a de um espírito impuro. Então, quando vemos pessoas brilhantes, é claro que existe uma questão do corpo físico que dá mais ou menos vazão à sua intelectualidade, à sua moralidade. Mas a origem do brilhantismo moral ou espiritual ou intelectual é do espírito que habita esse corpo, tá? A alma tem sua individualidade antes da sua encarnação e a conserva após a sua separação do corpo. Isso é importante por quê? Porque Justiniano, um imperador romano do século VI depois de Cristo, ele o que ele faz? Ele altera através dos concílios
né, da Igreja Católica, ele altera esse conceito que eu vou usar uns termos mais elaborados aqui, peço perdão, Orígenes, né? Era um teólogo lá dos primórdios do cristianismo, onde Orígenes dizia que os espíritos, as almas já existiam no plano espiritual e quando o corpo físico do bebezinho nascia, essa alma vinha e habitava. Justiniano, por qualquer motivo, dizem que foi o pior motivo possível, né? Ele acaba com isso e define que o espírito, a alma, é criada no momento do nascimento. E aí Kardec já deixa muito claro, não, os espíritos dizem que os espíritos eles existem antes do nascimento e sobrevivem depois da morte do corpo físico. No seu retorno ao mundo dos espíritos, a alma encontra lá todos aqueles que conheceu na Terra, e todas as suas existências anteriores se refazem na sua memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que tenham feito. Lembrando que nós já fizemos um estudo sobre o livro Nosso Lar, e André Luiz, ele elabora essa questão dizendo que a lembrança, a recordação não é imediata. A gente desencarna, a gente vai lá para o mundo dos espíritos e não vem num relance todas as memórias de todas as encarnações passadas, imediatamente. Não. É um trabalho complexo, até porque isso serve também para nos proteger de nós mesmos, do nosso passado delituoso, tá? Então, existe essa não é correção, mas essa análise mais detalhada de André Luiz com Chico Xavier. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera esta influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos desejos grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Como eu disse no início, nós temos essa influência da matéria, dos instintos, da animalidade, porque ainda não temos condições de definir sozinho. Então é como se a matéria nos empurrasse. Mas quanto mais consciência nós vamos adquirindo, menor deve ser essa influência. Então a diferença entre o homem primitivo e o homem integral é justamente a menor influência possível da matéria nas decisões. Os espíritos encarnados habitam os diferentes planetas do universo. Kardec aí já abre um ponto muito importante, porque eu não conheço nenhuma outra religião formal que acredite que realmente as diversas moradas na casa de nosso Pai sejam realmente esses planetas, esses mundos onde os espíritos habitam. Então, Kardec ele inicia uma grande ruptura com pontos do passado que eram problemas sérios. Giordano Bruno, italiano, no ano em torno de 1500, foi queimado em Roma justamente porque ele ousou dizer isso e a Igreja Católica queimou o nosso querido Giordano Bruno. Os espíritos encarnados habitam os diferentes planetas do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Eles estão por toda parte no espaço e no nosso lado, vendo-nos e nos acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que se movimenta ao nosso redor. Mais uma vez, André Luiz elabora isso, trazendo a visão, por exemplo, de Nosso Lar, das colônias espirituais, tá? Ele aprofunda essa visão de Kardec. Os espíritos exercem uma ação incessante sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Eles atuam sobre a matéria e sobre o pensamento, constituindo uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram uma solução racional senão no espiritismo. Então, de uma maneira sutil, através da intuição, nós somos influenciados pelos espíritos, ou através de uma forma mais ostensiva, que é a mediunidade mais ostensiva, eles vão falar, nós vamos ouvir, nós vamos ver. Os espíritos estão sempre nos influenciando, sempre nos influenciando.
As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos atraem para o mal. Para eles é um prazer nos ver cair e nos misturar a eles. Por que, Leco? Por que os espíritos ruins eles ficam felizes em nos prejudicar? Porque os espíritos ruins são uma extensão do que nós somos aqui na Terra. Se somos invejosos, se somos maledicentes, se somos temperamentais, se somos egoístas, vamos continuar a ser. A transformação não é imediata. Então, da mesma forma como aqui na Terra nós temos pessoas que querem nos prejudicar justamente porque estamos melhorando, no plano espiritual também vai haver isso. E da mesma maneira que aqui na Terra existem pessoas que querem o nosso bem, mesmo sem ter nenhum tipo de relação com a gente, no plano espiritual também teremos isso. Espíritos que vão nos amar porque simplesmente nos amam, porque já compreendem a humanidade como a humanidade universal e não como uma relação somente de laços físicos, consanguíneos. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas, como eu falei, das intuitivas, acontecem com a influência boa ou má que eles exercem sobre nós, sem o sabermos. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou das outras manifestações materiais, mais frequentemente através dos médiuns, que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Vamos ter muito cuidado aí, porque Kardec evocando é Kardec. Nós evocando somos nós. Então, não temos essa autoridade moral, tá? Podemos evocar todos os espíritos, tanto os que animaram homens desconhecidos, como aqueles dos personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido. Evocar também os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam em nosso respeito, assim como revelações que lhes sejam permitidas nos fazer. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia deles pela natureza moral do meio que os evoca. Então, a afinidade é tudo. Os espíritos superiores se alegram com as reuniões sérias, onde predominam o amor ao bem e ao desejo sincero de se instruir e se melhorar. Então, quando vamos numa igreja, quando vamos num templo budista, quando vamos em lugares sérios, como uma casa espírita, lá haverá espíritos sérios, seres do mundo invisível que compactuam com a moralidade. Agora, se frequentamos outros lugares menos dignos, também lá existirão espíritos que vivenciam e que gostam dessa natureza. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que, ao contrário, encontram livre acesso e podem agir com toda liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas somente pela curiosidade, e onde quer que se encontrem maus instintos, longe de se obter bons conselhos ou informações úteis. Deles só se deve esperar futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto ou mistificações, pois muitas vezes eles tomam nomes venerados para melhor induzirem ao erro. E assim começam grandes problemas. Daqui a pouco a gente está numa reunião frívola, aparece um espírito que se denomina como A, B ou C, às vezes como um espírito familiar. Nós começamos a acreditar cegamente e eles estão nos conduzindo de maneira equivocada, justamente porque não estamos em local adequado e com um pensamento sério. A distinção dos bons e dos maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, repleta da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão grosseira. Seus conselhos exaltam a mais pura sabedoria e sempre têm por objetivo o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Agora, a linguagem dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, às vezes vulgar e até grosseira. Se às vezes eles dizem alguma coisa boa e verdadeira,
muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Eles zombam da credulidade dos homens e se divertem às custas dos que os interrogam, lisonjeando sua vaidade, alimentando seus desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, em toda a acepção da palavra, só são dadas nos centros sérios, naqueles onde membros estão reunidos por uma íntima comunhão de pensamento em favor do bem. A moral dos espíritos superiores se resume como aquela do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e nunca fazer o mal. Neste princípio, o homem encontra a regra universal de conduta até para suas menores ações. Então, o Espiritismo só funciona quando Jesus está dentro do centro. Quando tiramos Jesus, não, vamos ficar só na ciência, só na filosofia, acaba o Espiritismo. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho e a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que já neste mundo, o homem que se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo se aproxima da natureza espiritual. Amor ao próximo é o cristianismo dentro do espiritismo. Que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, pois aquele que abusa da força e do seu poder para oprimir seu semelhante viola a lei de Deus. Finalmente, eles ensinam que no mundo dos espíritos, nada podendo ser escondido, o hipócrita será desmascarado e todas as suas perversidades são reveladas. Que a presença inevitável e constante daqueles contra quem procedemos mal é um dos castigos que estão para nós reservados, que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos estão ligados os sofrimentos e as satisfações que desconhecemos na Terra. Isso é muito importante. Toda nossa hipocrisia será revelada no mundo dos espíritos. E aí eu fico, de uma certa forma, muito à vontade com vocês, porque eu jamais me coloquei numa posição superior. Muito pelo contrário. Eu deixo sempre muito claro que eu não vou ficar abrindo meus podres, que isso aqui não é uma live de fofoca e de apresentação das minhas dificuldades, mas deixando sempre muito claro que todos nós temos defeitos, fraquezas, né, pontos muitos a melhorar. E quando um dia e muito lá para frente nos encontrarmos no mundo espiritual, gostaria muito que vocês não se surpreendessem quando souberem que eu passei longos e longos dias, um longo tempo, me refazendo de todos os meus defeitos aqui. Por que eu falo isso? Porque no lado de lá as máscaras caem e nós temos que ter muito essa percepção. Parar de viver vidas falsas e equivocadas aqui na Terra. Né? Mais uma vez, não temos que ficar mostrando para o mundo os nossos defeitos, mas principalmente não acreditar que estamos numa situação melhor, mais evoluída, que basta um sopro para que a gente se descubra no chão. E para terminar, mas eles também nos ensinam que não há faltas imperdoáveis, isso é maravilhoso, que não possam ser apagadas pela expiação, pelo trabalho árduo. O homem encontra o meio nas diferentes existências que lhe permitem avançar conforme seu desejo e seus esforços na via do progresso à perfeição, que é o seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita, assim como ela resulta do ensinamento dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as oposições que lhe fazem. E vamos deixar isso para mais para frente. E aí a gente consegue perceber que o Livro dos Espíritos tem uma introdução muito rica e que é importante passarmos um tempinho compreendendo, analisando esse trabalho árduo, né,
extremamente meticuloso de Kardec. Como eu sou grato a nosso grande Allan Kardec, justamente porque ele faz essa ponte entre aquilo que nós buscamos e que não encontramos em outras religiões. Tem gente que encontra suas respostas em outras religiões e está tudo bem. Tem gente que encontra as respostas até em não religião e cada um no seu tempo. Mas, para mim, o Espiritismo me responde muito as minhas dúvidas, né? Os meus porquês, e, além disso, ele abraça o cristianismo, e eu vou sempre dizer aqui que é o mais importante, trazendo, resgatando essa visão de Deus, o Deus do amor, o Deus que sempre nos oferece mais uma oportunidade. Todos nós, com os nossos deveres, com as nossas obrigações, mas sempre, sempre Ele vai nos oferecer novas oportunidades, porque esse Deus é Pai, é amor e é bondade. Vamos fazer a nossa prece? Vou encher aqui meu copo de água, porque eu tenho certeza que os bons espíritos nos visitam nesses momentos de oração, e quem estiver assistindo sem ser ao vivo, não tenham dúvidas também. Eles sabem quando nós estamos inclinados a entrar em contato com Deus. Deus, ele sabe de tudo, é onisciente, e os espíritos, eles recebem essas informações e vêm nos visitar. Vamos fazer a nossa prece. Fechar os nossos olhos. Vamos lembrar desse Deus apresentado por Jesus. Jesus, que é a interpretação perfeita da divindade. Há 2000 anos, o Mestre nos disse que ele e o Pai são um só, estão em sintonia. E ele, através das suas parábolas lindíssimas, nos apresentou o Deus que nós acreditamos. Houve uma época que o Deus era o Deus de Moisés, o Deus que punia, o Deus que a humanidade temia. Mas Jesus, ele nos mostra esse novo ser, esse Criador repleto de amor, repleto de compaixão, repleto de paciência. Em quantos momentos olhamos para nós mesmos e, de maneira muito crítica e muito perversa e cruel até, nos cobramos, tentamos impor transformações que não são reais, factíveis. Precisamos, com certeza, transformar e domar as nossas más inclinações, mas no tempo que é nosso, no tempo que nos cabe. Assim, Senhor, agradecemos demais essa percepção de que Deus, o nosso Pai, está sempre de portas abertas, como na parábola do filho pródigo, esperando, aguardando ansiosamente o nosso retorno. E quando modificarmos e retornarmos ao lar, vamos ter a certeza, porque Jesus assim nos contou, assim nos informou, assim nos disse, que o Pai não está nos aguardando com cobranças, com mágoas, mas esperando de braços abertos para nos acolher, nos receber e nos dar novas oportunidades. Mestre, o que seria das nossas vidas sem Ti? O que seria do nosso planeta sem a Sua visita breve, mas duradoura? Porque a Tua palavra reflete o equilíbrio que sustenta todo o universo. Porque
a sua palavra reflete Deus. Deus Pai de infinita misericórdia, abençoa, Senhor, os nossos lares, as nossas famílias, os nossos propósitos. Fortalece as nossas intenções no bem. É o que te pedimos, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigado, pessoal. Muita alegria. Já estamos em dezembro, mês de Natal, mês de Jesus, e é muita alegria que percebemos que vencemos mais um ano e que, de alguma forma, continuamos unidos em nome desse Mestre que nos acolhe sempre. Obrigado a todos. Que Jesus os abençoe. Deixa eu só ler aqui o que o nosso querido Albertinho falou, que eu já estou numa idade que eu não enxergo mais, eu tenho que mudar de tela aqui, que eu já não enxergo mais nada. Bacana esse estudo de introdução do Livro dos Espíritos. Continuemos nessa tarefa de levar a palavra de amor do Mestre Jesus. É isso mesmo, pessoal. Muito obrigado a todos pela presença ilustre e até semana que vem, se Deus quiser. Muito boa noite.